Olá pessoal, e hoje eu estou trazendo para vocês aqui o caso de um PS3 Slim que tá com a iLoad, tá? Pra quem não sabe, a iLoad é quando ele dá 3 bips e em seguida ele desliga, beleza? Essa linha de videogame, nesse modelo específico, ele vem com os capacitores NEC Token. Normalmente a gente faz a substituição desses capacitores NEC Token e faz a adaptação por capacitores de tântalo, que são esses aqui, tá? Esse videogame já passou por uma outra assistência e já foi feita essa adaptação, então a gente não encontra mais os capacitores de NEC Token aqui, certo? A gente já encontra a adaptação dos capacitores de tântalo aqui na placa. Qual que é o defeito desse videogame então? O que está causando o defeito nesse videogame? Aqui numa análise visual eu já consegui identificar que a ligação desses capacitores está oxidada. Então aqui a gente já teve uma quebra total do fio que fazia a conexão do positivo do local onde ficava aqui um dos capacitores NEC Token. E aqui também na parte de cima eu já consigo ver o fio meio esverdeado. Então pode ser que esse videogame teve contato com algum tipo de líquido, ou o antigo técnico, o técnico anterior, fez uma solda com um fluxo não muito bom, e aí esse fluxo adiantou aí o processo de oxidação aqui da placa, tá? Então eu vou fazer a substituição dessa ligação aqui dos capacitores de tântalo e 99,9% de chance aí da gente solucionar o defeito do videogame. Até porque esse videogame ele liga, ele passa um tempo ligado e em seguida ele dá os 3 bips e desliga, tá? Essa falha se dá por falha na alimentação aqui dos chips, tá? Do processador e do chip gráfico aqui da placa. Então se tem uma falha aí na alimentação, se falta alimentação, a placa entra em proteção e desliga o videogame, tá bom? Então aqui eu vou começar fazendo a substituição desses dois fios aqui que fazem a ligação dos capacitores, e depois do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou usar um fio encapado aqui, vou desencapar só as pontas para evitar que ele tenha contato com o meio externo aqui da placa e venha porventura dar algum defeito aí relacionado à oxidação, tá? Então aqui eu já esquentei meu ferro de solda. Aqui a gente já percebe que o estanho que foi utilizado também não era dos melhores que a gente tem aí no mercado. Então ele tem uma absorção muito maior de temperatura do que os outros estanhos que a gente trabalha. Então aqui ó, também só de eu encostar a pinça aqui nesse fio, ele se rompeu. Então a gente também precisaria fazer a substituição, caso ele não tivesse rompido. De qualquer forma aqui eu vou fazer a substituição de todos eles para evitar algum retorno futuro aqui desse equipamento. Ele está com aspecto meio queimado, essa oxidação pode ter dado contato com a placa do equipamento, com a carcaça do equipamento e fechado um curto aqui nessa região. Aqui a gente já tem mais um resquício aqui de oxidação, ó. Aqui também mais um resquício de oxidação.
É muito provável que tenha encostado alguma coisa aqui e tenha fechado o curto para danificar esses fios. Mas pode ter sido também superaquecimento aqui, porque ele pode ter usado um fio muito fino para trabalhar aqui nessa região. Eu fiz a retirada aqui desse lado, vou fazer a retirada dos fios do outro lado aqui também. Bem oxidado, ó. O fio só da gente encostar ele se rompe, tá vendo? É muito provável que a causa da falha tenha sido essa, tá? Aqui vamos pegar uma escova para fazer uma limpezinha aqui na placa, tirar essa oxidação. Escovar com cuidado aqui para não desprender nada da placa. É só pra gente conseguir parar esse processo de oxidação aqui na região dos capacitores adaptados aqui de tântalo. Lembrando, pessoal, que essa placa aqui ela é do modelo DYN001, tá? Tem modelos do PS3 Slim que já vem com os capacitores aqui nesse formato, não tem mais os capacitores neck token aqui, beleza? Para tirar o excesso do fluxo antigo, eu vou usar um cotonete, ó, tá vendo? Ele absorve totalmente o fluxo que está aqui presente na placa. Pode ser por esse motivo que ocorreu o processo de oxidação. Então é bom a gente fazer uma limpeza aqui mais minuciosa aqui para evitar que ocorra novamente, né? Então aqui a gente observa que o cotonete já sai um pouco mais limpo quando a gente passa na placa. Então a gente tirou boa parte do resíduo do fluxo que tinha presente aqui. Comparar com o primeiro, a diferença é muito grande. Tá? Fazer o mesmo processo de limpeza aqui do outro lado da placa. Já dei uma escovada, agora eu vou passar o cotonete, ó. Bastante resquício aqui de fluxo. Ó, bem sujo o cotonete. Provavelmente esse fluxo não era no clean, né? Ele é um fluxo aí que deixa bastante resíduo na placa. E dependendo da marca do fluxo, do tipo de fluxo, acaba acelerando o processo de oxidação. Então aqui consegui já limpar boa parte do excesso. Agora a gente mede aqui e começa a soldar
fios de ligação, fio de jumper aqui dos capacitores. Então aqui eu já estanhei a ponta do meu fio. Soldei ele aqui no positivo da parte de cima e vou soldar no positivo aqui da parte de baixo. Esse fio aqui ele é um pouco mais grosso do que o que estava aqui na placa, então se tivesse tendo uma sobrecarga, a gente já consegue sanar aqui com esse fio, com a bitola um pouco mais grossa. Aqui mesmo processo, eu vou estranhar a ponta do fio e soldar lá no positivo de cada linha aqui de capacitor. Fiozinho bem soldado, adaptação refeita desse lado. Agora a gente vai para o outro lado aqui da placa. Então a gente vai repetir aqui o processo que a gente fez do outro lado da placa. Aplicar aqui um pouco do meu fluxo para soldar melhor o fio. E vou estanhar aqui a ponta do meu fio. Então aqui desse lado a gente vai repetir o mesmo processo. Soldar o fio positivo. Aliás, soldar o fio no positivo da linha aqui dos capacitores. A mesma coisa do outro lado.
Mais uma vez aqui você tem a ponta do fio para ter uma aderência melhor lá na placa. Certinho. Agora a gente solda pronto, ligação refeita. Agora a gente vai para a parte do teste. Outra coisa que eu vou fazer aqui é tirar essa pasta térmica aqui velha. Não tem um aspecto muito bom, ela tá já ressecada, tá vendo? Vou colocar aqui uma pasta térmica ActiSilver nova e volto já com vocês direto no teste do videogame, tá bom? Pronto, galera, voltando aqui agora com o PS3 montado. Vou fazer o primeiro teste aqui junto com vocês. Liguei o videogame. Esperar dar a imagem. Ver se vai dar a imagem, né? Perfeito, o videogame deu imagem. Iniciando. Subiu o sistema. Agora a gente vai colocar ele para restaurar o sistema, porque no processo de restauração o videogame desligava, dava reload, dava 3 bips e em seguida ele acabava desligando, tá? Agora inclusive está bem mais rápido, está indo de forma rápida essa restauração. Agora a gente vai aguardar finalizar o processo, colocar um jogo aqui para rodar e liberar para o cliente caso esteja tudo certinho. Lembrando que esse videogame dá esse problema por ser um projeto já mais antigo. Normalmente o Super Slim gira aí entre 2008 e 2011, né? Então esse daqui não está datado, mas eu acredito que o processo seja ali do final de 2009 a 2010. Então nos projetos atuais a gente não tem esse tipo de problema. Porque já não vem mais os equipamentos com os capacitores NEC Token, tá? O processo aí finalizando já, o videogame vai reiniciar. E em seguida a gente pode finalizar a montagem para liberar para o cliente depois do teste com o jogo. É importante a gente testar com o jogo para que o videogame estresse bastante, esquente, tendo aí um pico de consumo de energia para que consuma mais do que ele consumiria só no sistema dele. E caso for para dar problema, vai dar problema aqui com a gente no teste, tá? Lembrando que esse videogame chegou aqui pra gente, ele não saía nem desse processo de restauração, tá? Ele já dava reload aí no processo de restauração. Finalizou, agora ele vai reiniciar o videogame. E na teoria é para ele ligar já funcionando. Então voltando aqui, pessoal, após a conclusão da atualização, eu tive que repassar o sistema no HD do cliente.
porque corrompeu os arquivos. Agora está finalizando a atualização para iniciar o sistema do videogame. E agora é só aguardar a conclusão da instalação do sistema. Assim que estiver finalizando, eu volto e filmo para vocês o fim do procedimento. O videogame reiniciando aí para continuar o processo de atualização. Vamos acompanhar aí a finalização do processo. Videogame ligando. Ele vai ligar como se fosse a primeira vez que ele estivesse ligando. Atualização concluída. Agora a gente vai fazer a pré-configuração. A gente vai fazer a configuração de rede dele. E depois a gente já consegue utilizar o videogame aí com calma. Confirmada aí a configuração certinho. Sistema iniciando. Nesse processo aí ele já daria iLoad. Agora a gente vai inserir um jogo aqui para ver se tá indo certinho. O videogame no primeiro instante não reconheceu o jogo. Fazer a limpeza aqui do CD. E caso não reconheça, aí a gente passa o orçamento da troca do leitor para o cliente. Já que esse videogame entrou aqui sem iniciar sistema e dando iLoad, tá? Vou colocar mais uma vez o CD e ver se reconhece. O videogame estava bem sujo, então pode ser que o leitor esteja danificado. O videogame realmente não reconheceu o jogo. Vou desligar ele e ligar novamente, ver se muda alguma coisa. E caso não venha a funcionar, como eu disse, passar para o cliente o orçamento certinho e ver se aprova.
Aparentemente o leitor está tentando fazer a leitura do jogo. O disco está girando aqui no driver. Vamos ver se reconhece. Não reconheceu, vou montar o videogame e passar o novo orçamento para o cliente, mas a parte do reparo de placa aí, dos capacitores, né, na verdade da adaptação dos capacitores de tântalo, deu certo, o videogame está funcionando. Quando ele entrou, só de ligar e começar o processo de atualização do sistema, ele já desligava, já dava os 3 bips e não funcionava mais, tá? Agora que ele já está funcionando por um período de tempo já longo, vou testar ele depois com um driver meu, pegar só a placa lógica do driver e fazer o teste com o jogo e ver se no teste de estresse ele apresenta alguma anomalia. Tá bom? A aula de hoje é isso. Obrigado